Como disse para vocês, começamos uma nova jornada. E nessa primeira etapa da nossa jornada, nós vamos estudar os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. E neste mês de janeiro, vamos estudar o livro do evangelista Mateus. Por isso, preparamos um VT para você. Neste mês de janeiro, adentramos um novo estudo em nossa jornada bíblica. Vamos estudar o livro do evangelista Mateus. São Mateus, também conhecido como Levi, foi um cobrador de impostos na cidade de Cafarnaum. Sua vida mudou quando Jesus passou por sua coletoria e o chamou para segui-lo. Mateus prontamente deixou sua profissão e se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus. Ao longo de seu tempo com Jesus, Mateus testemunhou seus ensinamentos, milagres e a crucificação. Após a ressurreição de Jesus, ele se dedicou a propagar o Evangelho e escreveu um dos 4 evangelhos do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus é conhecido por enfatizar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Jesus. Ele destaca a genealogia de Jesus, seus ensinamentos sobre justiça e amor ao próximo, além dos milagres que realizou. São Mateus é venerado como santo pela Igreja Católica e é considerado o padroeiro dos contadores, financeiros e cobradores de impostos. Sua história inspira muitos a deixarem para trás uma vida de pecado e seguirem o chamado de Jesus para uma vida de fé e serviço ao próximo. Seu legado perdura até hoje, sendo seu evangelho lido e estudado por milhões de pessoas ao redor do mundo. A vida transformadora de Mateus nos mostra que não importa qual tenha sido nosso passado, é possível encontrar redenção e propósito ao seguir a Jesus. Acompanhe conosco esse estudo durante todo o mês de janeiro, com o Padre Rodrigo Anoso e com o nosso convidado, Padre Antônio César Seganfredo, que é doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, em Roma. Já fomos introduzidos no Evangelho de Mateus e quem é a pessoa de Mateus e o quanto ele também nos ensina a viver a vida cristã. Mas queremos fazer essa jornada e aprender ainda mais deste evangelista que tanto tem a nos ensinar. E como já foi nos dito, quem vai nos ajudar a fazer essa jornada é alguém que já esteve aqui outras vezes no nosso programa e que mais uma vez queremos acolhê-lo, que é o professor doutor Padre Antônio César Seganfredo. Bem-vindo, Seganfredo, entre nós. Obrigado, Padre Rodrigo. É uma alegria estar de novo aqui no programa Jornada Bíblica, conversando com as pessoas que estão assistindo nesse início de ano sobre o evangelista São Mateus, um dos evangelistas que nos apresenta uma mensagem assim importantíssima para a nossa vida cristã. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Claro, a gente já aproveita também, já que eu e o professor Seganfredo lecionamos lá no ITESP, para acolher também toda a família ITESP, que sempre participa do nosso programa, que sempre envia também mensagens dizendo o quanto este programa ajuda também nas comunidades, no estudo das Sagradas Escrituras. Para a gente começar a nossa conversa, Seganfredo, eu coloco aqui uma primeira questão sobre alguns personagens que aparecem aí no Evangelho de Mateus. Agora já estamos aí próximos para celebrar a festa da Epifania do Senhor. E às vezes a gente escuta falar dos reis, dos magos, mas sabemos que ou reis ou magos, eles são importantes aí dentro deste Evangelho. E qual a mensagem que eles podem trazer e dão para cada um de nós? Então, Padre Rodrigo, como você mesmo dizia, nós trabalhamos juntos no ITESP, né, que agora, então, a Faculdade de Teologia, um período de férias. Eu aproveito também para desejar para ti e para todos aqueles que estão nos acompanhando um feliz ano novo. E que bom que estamos iniciando, então,
com o primeiro evangelista, o evangelista São Mateus. E de fato, como você já mencionou, estamos prestes a celebrar a festa da Epifania, a manifestação do Senhor ao mundo. E nesse sentido, os magos, eles têm, digamos assim, um particular simbolismo, porque quando nós estudamos as escrituras de Israel, o povo de Israel, ele tinha consciência de ser o povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Porém, como alguns profetas já tinham pré-anunciado, por exemplo, o profeta Isaías, na plenitude dos tempos, todos os povos seriam convidados para subir a montanha do Senhor, todos os povos seriam convidados para subir até a Jerusalém celeste, né? até a montanha de Jerusalém, o templo do Senhor. Nesse sentido, os magos que vêm do Oriente, ou seja, personagens que não pertencem ao povo de Israel, são estrangeiros, são, digamos assim, do ponto de vista de Israel, são pagãos. Então, que eles venham para adorar o menino que nasceu, que eles venham para adorar o Messias de Israel, significa que, a partir do nascimento desse menino, a salvação chegou agora para todos os povos. Com a vinda desse menino, chegou a plenitude dos tempos, e a salvação que estava, digamos que assim, especialmente circunscrita ao povo de Israel, agora ela é para todas as nações. Então, os magos que vêm do Oriente, eles representam todas essas nações para as quais agora chegou o Messias. E dentre essas nações estamos também nós, nos dias de hoje, nós que pertencemos, digamos assim, a todas essas nações. Nós e todas as nações, todos os homens, as mulheres, os povos, as línguas que estão presentes por toda parte. De fato, a nossa igreja, ela se chama Igreja Católica, né? Porque significa a igreja que é para todos. A salvação que o menino Jesus trouxe é para todos. É interessante que neste evangelho também, nesta parte que nós estamos estudando, um anjo aparece a um outro personagem, que é São José, que nós sabemos que tem também um papel fundamental na história da salvação. O que dizer deste sonho, deste aparecer de um anjo a São José? Então, na história bíblica, se nós pegamos as escrituras de Israel, e depois então no Novo Testamento também, continuando, Deus se manifesta muitas vezes através de personagens, né? Que, na verdade, é a manifestação do próprio Deus. Mas, repito, nas escrituras de Israel, nós encontramos várias vezes Deus que se manifesta através de personagens, de anjos, né? Nós podemos pensar no próprio patriarca Abraão, né? Que quando tem a presença de 3 personagens misteriosos que vão até ele e depois então anuncia que ele e Sara serão pais de Isaac, né? E assim por diante. Podemos pensar também no anjo Rafael, que acompanha Tobias. Mas nesse caso aqui, então, veja que José, que estava assim muito chateado porque a sua prometida está grávida, né? Então, ele planeja abandonar em segredo a vila de Nazaré para que então essa moça que era a prometida dele não fosse acusada de adultério, né? E vejam só, mas você me perguntava então, Padre Rodrigo, em relação à mensagem, né? Eu gostaria de sublinhar em relação à mensagem as palavras que o anjo disse. Ele diz assim, ó, não tenha medo em acolher Maria como tua esposa, né? Ela que agora é a tua prometida, não tenha medo de acolhê-la como esposa, porque o que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. E aqui o anjo utiliza
uma frase do profeta Isaías, né? Isaías capítulo 7, versículo 14. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome desse menino será Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Essas palavras, no tempo do profeta Isaías, se referiam ao nascimento do filho do rei Ezequias. Porém, vejam só, essas palavras que lá no profeta Isaías se referiam ao nascimento do filho do rei, aqui elas se referem ao nascimento do Filho de Deus. Ele sim, na plenitude dos tempos, é Deus que vem para estar conosco em um modo inaudito, em carne e osso. Então veja só, Rodrigo e todos aqueles que estão conosco, que essas palavras do anjo, né? Essas palavras do anjo são palavras especialíssimas para José, que então acordando, acolhe Maria, mas para nós, palavras que para todo sempre têm um significado especialíssimo. Emanuel, Deus conosco. Jesus continua conosco todos os dias, enquanto houver dias, enquanto houver o tempo, enquanto houver a história, como ele mesmo depois dirá bem no último versículo do Evangelho de Mateus 28:20. E José, então, ele foge dentro da história com Maria para o Egito para proteger a criança e depois retorna novamente com esta criança. Dentro deste conjunto das mensagens que nós podemos tirar desta parte, o que significa este fugir para o Egito e depois retornar? Então, Rodrigo, assim, ao longo desses programas, esses 5 encontros que nós teremos, eu procurarei também sublinhar alguns aspectos fundamentais do Evangelho segundo Mateus. Então, aqui, nesses 2 primeiros capítulos, você me pergunta sobre a volta do Egito para Nazaré, o significado de Nazaré. Aqui é preciso que todos nós percebamos que, em primeiro lugar, os 2 primeiros capítulos de Mateus, eles se referem eles são chamados de Evangelho da Infância de Jesus, né? E aqui, Mateus está, assim, particularmente interessado em mostrar para a sua comunidade, aqueles que estão acolhendo esse escrito, que Jesus é o novo Moisés. Não apenas o novo Moisés, o novo e o definitivo Moisés. Então, assim como Moisés foi aquele que, pelo convite e pela força de Deus, conduziu o povo de Deus da escravidão para a liberdade da terra prometida, agora Jesus é aquele que também, veja a simbologia do voltar do Egito para a terra prometida, para a Palestina, né? Para Israel, vamos dizer assim. O simbolismo é que esse menino sim também conduzirá para a libertação. Não mais, porém, uma libertação apenas humana da escravidão do Egito para a terra prometida, mas para a terra prometida definitiva, ou seja, aquilo que Mateus chama de o reino dos céus. Então veja que assim, aqui o nosso tempo é curto, mas assim, se nós pudéssemos estudar particularizadamente os 2 primeiros capítulos de Mateus, nós vamos perceber como o evangelista ele realiza uma espécie de uma comparação entre Moisés e Jesus. E uma palavrinha também final sobre Nazaré. Nazaré, uma vilinha escondida. Nunca se falou nas escrituras de Israel sobre Nazaré. Era uma vila desconhecida. Aqui me parece, Padre Rodrigo, que a mensagem para nós é que a salvação que Deus vem trazer, ela não acontece em um modo assim espetacular, buscando os lugares importantes do dinheiro, do poder, da força. Mas a salvação vai passando pelos lugares os lugares assim muito simples, os lugares até anônimos, que são os lugares pelos quais também eu e você que está nos escutando estamos, as nossas casas, o nosso trabalho cotidiano, a nossa Nazaré cotidiana.
Seganfredo, obrigado por essa mensagem do dia de hoje. Nós vamos continuar, como você mesmo disse, tendo outros encontros para aprofundarmos outros aspectos do Evangelho de São Mateus. E no nosso próximo encontro nós vamos tratar aí um pouco sobre a figura de João Batista.